Olá, patriotas! Hoje é dia 4 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos no Jornal Foco do Brasil, primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. 15 mil pessoas acompanham Bolsonaro em motociata de Salvador. O presidente esteve na cidade para a comemoração da independência da Bahia e fez críticas aos governadores do Nordeste em discurso. Bolsonaro lidera a pesquisa para presidente no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Paraná Pesquisas aponta o presidente à frente de Lula em mais de 4 pontos percentuais nos cenários de primeiro turno. Marcos Valério faz delação sobre caixa clandestino do PT com 100 milhões de reais. O publicitário disse ainda que foi procurado pelo PT para entregar 6 milhões de reais para empresário que ameaçou Lula. Morre filho do governador Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado Filho não teve causa da morte divulgada e o presidente Bolsonaro manifestou pesar e solidariedade pela perda do governador de Goiás. Nova perícia de Adélio Bispo será neste mês. O responsável pelo atentado contra Bolsonaro em 2018 tem perícia médica marcada para 25 de julho. A agenda do presidente Bolsonaro nesta segunda começa às 3 horas da tarde. O presidente se encontrará com Renato de Lima França, subchefe adjunto executivo para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Na sequência, o grande compromisso do dia do presidente ocorrerá às 4 horas da tarde, quando ele receberá no Palácio do Planalto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata em Salvador, na Bahia, na manhã do último sábado. Ele chegou ao local para as comemorações da independência do estado e, num discurso que durou cerca de 5 minutos, ele criticou os governadores do Nordeste. A fala do presidente foi principalmente sobre uma ação que governadores ajuizaram no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a redução do ICMS. Vale lembrar que todos os 9 governadores do Nordeste foram contra a redução. Apoiado por Bolsonaro, João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia, também fez críticas ao governador do estado, Rui Costa, do PT. Outros pré-candidatos à presidência também estiveram nas comemorações da independência da Bahia. Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet participaram de eventos bem próximos ao de Bolsonaro, a menos de 4 quilômetros de distância em Salvador. De acordo com os organizadores, a motociata de Bolsonaro na cidade contou com mais de 15 mil pessoas. O presidente postou um trecho do evento em seu Twitter. Veja. O presidente Bolsonaro lidera a corrida eleitoral para a presidência nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o mais recente levantamento da Paraná Pesquisas, em ambos os estados, Bolsonaro está à frente de Lula com mais de 4 pontos percentuais no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro tem 39,3% das intenções de voto contra 34,5% de Lula. A pesquisa foi realizada em 64 municípios gaúchos com 1.430 eleitores, ouvidos presencialmente. Já em São Paulo, Bolsonaro tem 39,7%, enquanto Lula
tem 36,4%. No estado, o Paraná Pesquisas ouviu 1.820 eleitores em 77 municípios. Vale lembrar que nos dois levantamentos, a margem de erro é de 2,5 percentuais, para mais ou para menos. O publicitário Marcos Valério declarou em sua delação à Polícia Federal que era administrador de um caixa clandestino com 100 milhões de reais, que pertencia ao Partido dos Trabalhadores. As informações foram publicadas neste domingo pelo site da revista Veja. Em 2005, Valério teria sido procurado pela Legenda para entregar 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava o ex-presidente Lula para contar detalhes sobre a ligação do primeiro comando da capital com a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Segundo o publicitário, o pagamento não foi realizado por envolver o caso Celso Daniel. No depoimento, Marcos Valério afirmou que Ronan Maria Pinto ameaçava revelar que o PT recebia dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte clandestino e de bingos que lavavam dinheiro para o PCC. O dinheiro financiaria campanhas do PT ilegalmente. O filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, morreu neste domingo. O corpo de Ronaldo Caiado Filho foi encontrado em Nova Crixás, no norte do estado, e não teve a causa da morte divulgada. A morte repentina do jovem provocou inúmeras mensagens de pesar pelo ocorrido, muitas delas publicadas por políticos nas redes sociais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, escreveu no Twitter, assim como o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que mandaram mensagens de apoio à família por conta do falecimento. Em nota divulgada pela Secretaria da Comunicação, o presidente Jair Bolsonaro também deu seu apoio e disse rogar a Deus para que Ronaldo Caiado, filho, seja bem recebido no céu, além de oferecer força à família do governador de Goiás. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também prestou sua homenagem ao filho. Em mensagem no Instagram, Caiado manifestou a dor pela perda repentina do filho de 40 anos de idade. A nova perícia médica de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada em Jair Bolsonaro em Juiz de Fora em 2018, foi agendada para o dia 25 de julho. A avaliação dos peritos da Justiça Federal deverá determinar sobre a cessação ou permanência da periculosidade do indivíduo. Os trabalhos terão início às 8 horas e poderão se estender até às 18 horas, a critério dos peritos. Os profissionais vão responder quesitos apresentados pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, como se o quadro de saúde mental apresentado pelo paciente no exame pericial citado na sentença ainda persiste. O laudo pericial deverá ser juntado em até 30 dias após a conclusão dos trabalhos e a nova perícia em Adélio Bispo deveria ter sido feita até o dia 14 de junho. Mas devido à falta de peritos disponíveis até a data, o procedimento acabou sendo suspenso e até então não havia um dia determinado para que ele fosse realizado. Em laudo de 2019, Adélio foi diagnosticado com um transtorno delirante permanente paranoide, o que não permite a punição criminal e, por isso, ele foi considerado inimputável. Indicado como vice na chapa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto deixou o governo neste final de semana. O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil estava como assessor especial do gabinete pessoal do presidente desde o dia 31 de março. A expectativa é que o general seja um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, juntamente com o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O ex-ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, morreu ontem no Rio de Janeiro aos 88 anos. Ele foi o autor da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O ex-ministro batalhava contra a síndrome de Parkinson nos últimos anos de sua vida. A Lei Rouanet, como ficou conhecida, permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte dos recursos que iriam para o pagamento do imposto de renda ao financiamento de obras artísticas. O governo do Rio de Janeiro decidiu utilizar o Código de Defesa do Consumidor para obrigar os postos de combustíveis a reduzirem o preço do litro da gasolina e do etanol. A medida passa a valer a partir desta segunda-feira, informou a autarquia do Procon do Rio.
As multas baseadas no porte da empresa e da infração podem chegar a 12 milhões de reais. A partir de hoje será iniciada a Operação Lupa na Bomba, anunciada pelo governo do estado, que reduziu o ICMS de 32% para 18%. Com essa medida, o governo do Rio prevê queda de pelo menos R$ 1,19 no litro da gasolina e de 79 centavos no litro de etanol. De acordo com o Procon, o posto que não reduzir o preço dos combustíveis vai ser autuado e pode ser multado baseado no Código de Consumidor. O governo disse esperar que a população ajude a denunciar os postos que não reduziram os preços. A Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave de pequeno porte que transportava 500 quilos de cocaína no Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu no início da tarde deste domingo e, segundo o comunicado divulgado pela FAB, o avião entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização e foi classificado como suspeito. Foi então quando 2 caças A-29 foram empregados na missão realizada em conjunto com a Polícia Federal. Os agentes tentaram contato com o piloto, mas ele não respondeu e se mostrou hostil. Os militares efetuaram então um tiro de detenção que obrigou a aeronave a fazer um pouso forçado no estado de São Paulo, entre as cidades de Jales e Ponta Linda. Ainda de acordo com a FAB, 2 pessoas fugiram do local antes da chegada dos policiais. O comentarista do jornal A Gazeta do Povo, Alexandre Garcia, disse haver motivos para acreditar que o PIB do Brasil em 2022 pode crescer até mais de 5%. De acordo com o jornalista, há motivos de sobra para acreditar que o país pode crescer o triplo que os Estados Unidos no mesmo período. Garcia afirmou que o 13º salário, a liberação de 50 bilhões de reais pelo Pronamp, o Plano Safra e a redução do ICMS nos combustíveis devem catapultar a economia brasileira no segundo semestre. Por fim, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 deve fortalecer o consumo das famílias e fazer com que o Brasil tenha um PIB muito mais sólido que outras economias mundiais. Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ligou para a deputada federal Carla Zambelli, do PL, logo após o apresentador José Luiz da Atena desistir de disputar o Senado em sua chapa. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópolis, e a parlamentar tem grandes chances de ser a candidata ao Senado após a desistência de Datena. Ela é o nome preferido do presidente Jair Bolsonaro para a vaga e, segundo relatos, Tarcísio também deixou claro ter uma preferência pelo nome de Carla Zambelli para sua chapa em São Paulo. O ex-procurador Deltan Dallagnol apresentou defesa no processo do Tribunal de Contas da União, que investiga diárias, passagens e gratificações a ele e outros integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O TCU apura suspeita de irregularidades e dano aos cofres públicos, como o pagamento de 2,5 milhões de reais em diárias e passagens a 5 procuradores da Lava Jato, de 2014 a 2021. Segundo a defesa do ex-procurador, ele não pode ser responsabilizado pela adoção do modelo de força-tarefa, nem mesmo pelos pagamentos de diárias e passagens a componentes da Lava Jato. Anteriormente, Dallagnol afirmou que a investigação é ilegal e abusiva e que teria finalidade política. Dallagnol é pré-candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Podemos, mas pode ser enquadrado na lei da ficha limpa caso seja condenado no processo. Um dos artigos da lei diz que os candidatos que tiverem suas contas públicas rejeitadas ficam inelegíveis por 8 anos. Depois de viajar por algumas cidades do Paraná, Sérgio Moro já dá a sua candidatura ao Senado quase como certa. De acordo com a Veja, um almoço com líderes do União Brasil sacramentou a decisão do ex-juiz e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Estavam presentes no encontro o presidente estadual do partido, o deputado federal Felipe Francischini e o deputado federal Ney Prevost. Segundo um aliado de Moro, ele indicou que a chance de ser candidato ao Senado é de 90%. Nos últimos dias, o ex-ministro da Justiça passou por Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Paranaguá. Um levantamento divulgado pelo Instituto Real Time Big Data mostra que Moro está na liderança da corrida pelo Senado com 30% das intenções de voto no Paraná. O senador Álvaro Dias do Podemos aparece em segundo lugar com 23%. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil.
Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.